tudo bem? Na nossa disciplina Colaboração e Gestão de Equipes na Educação Digital, nós vamos ver hoje aí o papel do gestor, né, e a gestão colaborativa. Como objetivo, eu trago aqui para vocês compreender o papel do gestor escolar e o comprometimento político-pedagógico, né, no contexto da gestão democrática da educação. Pois bem, começamos aqui a discutir a especificidade da educação, né? Nós sabemos que a administração escolar é uma prática radicalmente diferente, né? A administração escolar é radicalmente diferente da administração de empresas. Vejamos, na escola, devemos seguir o princípio de gestão democrática. Ela é orientada socialmente, né, por uma formação humana, pela socialização e também pelo desenvolvimento subjetivo dos sujeitos. A lógica dialógica estabelece-se em torno do ensino e da aprendizagem. Na escola, a administração e a gestão escolar estão a serviço da garantia do direito à educação, que se estabelece numa relação de sujeito a sujeito. Leva-se em conta a realidade histórico-social, pedagógica e organizacional onde que a escola está inserida e as necessidades de formação e desenvolvimento das comunidades do entorno da escola. Já na empresa, a administração segue a gestão gerencial e corporativa, uma orientação basicamente econômica e pragmática, que visa a produtividade e o lucro. Trata-se de estabelecer relações com o cliente, visando a garantia da qualidade total. Como objetivo, visa-se, além do lucro, estabelecer a concorrência e a competitividade. A relação não se dá de sujeito a sujeito, mas sim entre sujeito e objeto. A grande diferença da escola, de uma empresa, é que a escola é uma instituição, né, que produz valores, atitudes, símbolos, e sua principal produção é o conhecimento, né? Portanto, não podemos falar de uma gestão no modelo empresarial no âmbito educacional. E isso está garantido na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a partir do artigo 67, né, que fala sobre a promoção e valorização dos profissionais do ensino. Pois bem, primeiramente, frisar aqui, então, no artigo 67, né, no inciso 1º, que o ingresso, né, se dá exclusivamente por concurso público de provas e títulos, né? Então, qualquer profissional da educação, ele deve adentrar ou ingressar na carreira a partir de um concurso público. E, no parágrafo 1º, nós temos aqui uma questão importantíssima quando discutimos a gestão escolar, que é a experiência docente, né, enquanto um pré-requisito para o exercício profissional de qualquer outras funções de magistério, coordenação pedagógica, né, um diretor de escola e assim por diante. Assim, ser educador torna-se uma prerrogativa da gestão educacional. Avançamos. Vamos falar um pouquinho, então, o que faz o gestor, né? Dentro dessa especificidade da educação, quais são as suas principais atribuições. Nós podemos dividir aí algumas dimensões. A primeira que eu trago para vocês é a dimensão técnico-administrativa, né, que diz justamente dessa racionalização de recursos e meios para atingir os fins educacionais ou educativos.
E isso envolve, né, obviamente, um planejamento, né, a criação de planejamentos e planos, e esse planejamento não é aquele planejamento anual que a gente faz no começo do ano e deixa lá guardado, mas um planejamento que seja contínuo, né, que ele possa ser sempre revisado, previsto dentro de planos que avaliem, então, as metas estabelecidas dentro desse planejamento. Um outro ponto fundamental é a administração de pessoal. E aqui nós vamos falar da vida funcional de professores e funcionários, nós podemos colocar aí as condições de trabalho, né? As promoções aí de cargos, a garantia do direito dos profissionais, observando aí os seus estatutos e planos de carreira do magistério, além de outras atribuições no âmbito aí de administração de pessoal. Perfeito? Pois bem, temos também aí uma outra atribuição referente à dimensão pedagógica, né? Então, o gestor, o diretor, é aquele que conduz, né, o coletivo que envolve a escola na participação e no desenvolvimento dos projetos e processos pedagógicos da escola, como, por exemplo, administrar a elaboração do projeto político pedagógico, coordenando os professores, né, e as tarefas aí conceituais de ensino. Então, o gestor, ele também como uma figura de um educador central da escola, ele tem aí a incumbência de conhecer também sobre as matérias, né, poder verificar junto aos seus professores o conteúdo a ser desenvolvido, o desenvolvimento do currículo, entre outras dimensões pedagógicas. Muito bem. Outra dimensão importante que se trata da dimensão financeira, né? Nós sabemos que há programas do governo federal, da União, que transferem dinheiro direto para a escola, né? E esse dinheiro ele precisa ser gerido, ele precisa ser definido coletivamente o seu emprego dentro da escola. Portanto, aí a necessidade, né, do diretor ou gestor administrar os recursos financeiros recebidos pela escola. Também, para tanto, ele precisa conhecer, né, as diretrizes orçamentárias e financeiras, assim também como acompanhar o conselho de escola, que é lá onde se define, né, a utilização desses recursos, também a própria prestação de conta dos mesmos. Pois bem, outra dimensão importante é a dimensão política, né, em que o gestor ele tem que fazer a integração da escola com a comunidade local, a integração da escola com órgãos centrais de direção, né, como secretarias, diretorias de ensino, a integração com outros órgãos setoriais. A escola precisa estar em contato com o posto de saúde, né, com a segurança, com o trânsito, enfim, conforme a sua necessidade e organização. Além disso, um ponto muito importante, que o gestor é o responsável, a autoridade responsável por implementar políticas de Estado, né? Então, programas, planos, projetos que são desenvolvidos aí dentro do Ministério, ou dentro das secretarias estaduais ou mesmo municipais, e que chegam à escola e ele é o responsável por fazer a interpretação, né, desse conjunto de políticas públicas e, junto com a sua comunidade escolar, desenvolver e implementar essas propostas. Pois bem, há também uma dimensão patrimonial, né, na medida em que o gestor ele precisa conhecer, né, para preservar o patrimônio que possui, para utilizar corretamente os recursos que a escola tem, justamente para um funcionamento adequado, né? E, por fim, não menos importante, aí, em relação à especificidade do gestor, em relação à organização escolar, tem a ver com a dimensão de autoridade educacional, né? Então, o gestor ele é o educador central, é ele que deve conduzir, né, a organização da escola, junto com os seus pares, né, nunca individualmente, e nem de forma autocrática, mas de forma democrática, e ele é uma autoridade porque a prerrogativa de
conferir, né, uma certificação, o diploma aos alunos, né, em conjunto aí com os representantes de conselhos de classe ou conselhos de série. Pois bem, vamos agora tratar um pouquinho desse saber fazer e o saber ser do gestor escolar. Porque o gestor, ele precisa coordenar, gerenciar e organizar as atividades da escola que fazem parte dos processos educacionais. Ele tem que garantir a participação e colaboração de todos nos processos educativos e nas tomadas de decisão. Também fixar as metas alcançadas por intermédio do planejamento participativo, né? Esse é um trabalho constante, né? Um trabalho sempre de planejamento, discussão, divisão de tarefas, implementação de propostas e avaliação do alcance, né, dessas metas e, novamente, a proposição de alternativas e sempre visando aí o alcance e o aperfeiçoamento do trabalho. Por fim, ele também precisa analisar, conhecer e tentar solucionar os problemas a serem enfrentados na escola, né? Esses problemas, de regra, eles devem ser trabalhados no coletivo, né, dentro de um plano de ação, de um planejamento participativo, em que todos possam compreender esses problemas e assumir, então, coletivamente, uma decisão para que se busque solucionar esses problemas, né? Além de organizar os recursos financeiros, tecnológicos e pedagógicos. O gestor é aquele que é responsável por avaliar o trabalho pedagógico, né, e promover a educação continuada. Então, ele vai avaliar os seus colegas, professores, ele vai avaliar o desempenho da instituição como um todo, né, o desempenho dos alunos, e também vai avaliar, por exemplo, uma avaliação institucional, a sua própria gestão. Perfeito? E garantir a educação continuada, né? Promover dentro do município ou mesmo dentro da própria escola, nos horários determinados para a formação pedagógica dos professores. Muito bem. Ele precisa o quê? Promover um clima escolar adequado ao ensino-aprendizagem, né? Obviamente, essa é uma questão central. Há estudos que mostram quanto mais há um clima escolar que garanta uma atmosfera de aprendizados, ou seja, pensar a escola como uma comunidade de aprendizagens, né? Essas dimensões, essa dimensão específica, né, de ser aí, ter um clima escolar adequado à aprendizagem, acaba motivando, acaba levando com que professores, alunos, vamos dizer assim, se envolvam de forma direta com os processos educativos, né? O gestor, ele precisa saber ser também um comunicador, né? Uma liderança, podendo dirigir e motivar as pessoas. Esse é um fato, né? A própria palavra gestão vem de gestar, que vem de gestação, e isso implica o quê? A capacidade de dar vida, né? De poder garantir aí alguma segurança, alguma tranquilidade para aqueles que conjuntamente se sintam protegidos, ou diria o melhor, se sintam seguros, né, para desenvolver as suas funções, as suas atividades. Então, nesse sentido, o gestor é uma liderança, né, ao dirigir e motivar as pessoas com as quais ele trabalha. Eu trago aqui uma breve relação aqui com o pensamento do professor Libânio, né, que eu estou trazendo a ideia de liderança, não no sentido do líder que se coloca dentro lá do imaginário, né, da nova gestão pública, dessa versão, vamos dizer, gerencial e empresarial de gestão escolar. Mas a liderança no sentido que ele agrega alguns conceitos, como
motivar, influenciar, integrar e estar organizando grupos de pessoas que trabalhem em prol de objetivos da escola, contribuindo para que todos assumam as tarefas de forma compartilhada. Pois bem, ainda na questão entre, né, o saber fazer e o saber ser do gestor, me parece fundamental a gente já destacar aqui, que já foi dito, mas destacar novamente, que não se trata de uma relação, né, de subordinação, né, de comando, né, entre líder e liderados, e entre governante e governados. Né? Muito pelo contrário, na gestão democrática nós estamos falando o quê? De reconhecer no outro, né, um sujeito de direitos. Portanto, dada essa igualdade, dentro de uma diversidade, porque os sujeitos são diferentes, poder compartilhar, né, diferentes ideias, problemas e resoluções de problemas a partir de uma premissa de resolução coletiva desse problema. Tá? Então, isso implica que todos os participantes da escola devem ser considerados como sujeitos de direitos que possuem a qualidade de governo da escola pública, com suas singularidades, capazes de promover um projeto de sociedade justa e igualitária. Muito bem. Nós podemos, então, indo aí para uma certa conclusão, para dizer que, né, numa gestão participativa e colaborativa, todos devem saber cooperar, escutar, comunicar e se relacionar com as pessoas, porque o que implica aí é a convivência, né? A possibilidade de convivência, não estou dizendo pacífica, obviamente que essa convivência sempre implica em divergências, alguns conflitos, mas que essa convivência ela está pautada, né, por questões pessoais, mas fundamentada por objetivos, né, escolares específicos. Muito bem. Um outro ponto para a gente pensar no final dessa aula é a valorização, né, que precisa ter em torno da interação e o diálogo entre os participantes, né, entre os atores e sujeitos da escola, a fim de que todos possam participar e se responsabilizar em função de uma educação com qualidade e equidade. Perfeito? Por fim, dada essa especificidade, né, da educação e do papel do gestor, nós devemos considerar que o gestor ele precisa ter uma postura sempre crítica, criativa, ousada e emancipatória. Né? Obviamente que ele faz um controle das atividades, mas ele não está lá assim, para controlar as pessoas, e sim para compartilhar a organização e o trabalho em prol do desenvolvimento da formação dos cidadãos. Caros alunos, nos encontramos então na próxima aula. Muito obrigado.